sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa apresentação do nosso novo sistema de licenciamento aqui da Selma. A gente está tendo uma atualização e a gente vai apresentar as mudanças no processo de protocolar processo que vão acontecer no nosso sistema. Bom, o objetivo dessa apresentação é justamente mostrar para vocês as nossas atualizações, o que está sendo implementado aqui pela Selma e como que esse sistema ele vai modernizar ainda mais os nossos processos. Antes da gente começar, é fundamental eu deixar aqui essa mensagem para vocês, que essa modernização ela vai ser gradual. Então, a gente não vai migrar, né, todos os nossos processos de uma vez, esse protocolar. Como são mais de 80 serviços, a gente vai subir serviço por serviço no nosso sistema, e isso foi pensado justamente para que a gente consiga entender melhor as necessidades de vocês, também identificar eventuais dificuldades para cada tipo de licença, e com o passar do tempo, conseguir fazer os ajustes necessários para que o sistema seja totalmente atualizado. Bom, então vamos falar aqui das principais mudanças que vocês vão encontrar nesse novo sistema. A primeira mudança é a digitalização completa do processo. Antes, vocês tinham um formulário que vocês precisavam preencher. Agora, esse formulário, ele faz parte do próprio sistema. Ele vai ser preenchido dentro do licenciamento digital. Vai ser agora a primeira etapa do protocolo. O sistema, ele vai também agora ler automaticamente os documentos que vocês vão enviar. Então, ele vai conferir se o documento que você está colocando, se ele está correto, se aquelas informações que vocês preencheram na primeira etapa batem com o que vocês colocaram dos arquivos. Isso vai ajudar a gente a reduzir erros, vai também evitar retrabalho para vocês e vai dar segurança para todo mundo. Aqui tem o ponto-chave, né? Essa verificação, ela acontece antes de você finalizar o protocolo. Então, se tudo estiver certo, você colocou as informações corretas e os documentos de acordo com essas informações, você vai conseguir protocolar o processo normalmente, vai seguir tranquilo. Mas, se você tiver algum erro, ou na documentação, ou na informação, se esses dois não baterem, se tiver algum erro, alguma divergência, o sistema ele já vai informar imediatamente para vocês. Então, vai aparecer uma mensagem dizendo que o documento que você colocou ou não está correto ou algum outro tipo que a gente vai mostrar mais à frente. E o fluxo, ele não muda tanto, tá? Ele vai funcionar assim. Vocês vão entrar lá no nosso licenciamento digital, ao invés de vocês preencherem lá, como eu já falei, no requerimento, naquele PDF, vocês vão preencher os dados diretamente lá no sistema. Depois, vocês vão anexar esses documentos. O nosso sistema, agora, com essa atualização, ele vai ler esses documentos, ele vai extrair essas informações que estão nesses documentos. Com essas informações, ele vai conseguir interpretar e comparar se o documento que você colocou condiz com a informação que você preencheu. E de acordo com o que ele tiver de resposta, se tiver alguma inconsistência, como eu falei, vocês já vão ficar sabendo na hora. Se você colocar um documento que não bate com a informação, você já vai ter essa respostinha que o seu documento não está batendo com aquela informação. E aí, você só vai conseguir finalizar esse protocolo quando estiver tudo correto. Você só vai protocolar um processo se os documentos que você colocar e as informações que você preencher estiverem corretas, batendo entre eles. E claro, a gente vai mostrar também se os profissionais indicados confirmarem a participação e a outra mudança, que é o pagamento do DAN. Agora o DAN, ele vai ser já gerado
nessa última etapa. Então, você já vai ter acesso ao DAN dentro do seu processo de protocolar e, após o pagamento desse DAN e a validação e o conforme de todo mundo, é que aí sim o seu processo, seu requerimento, ele vai de fato ser protocolado. E essa evolução do nosso sistema, essa correção antecipada para vocês, ela é muito positiva, porque com isso, os nossos processos, o seu processo, no caso, ele já vai entrar no nosso sistema com essa parte desses arquivos e informações batendo entre si. Então, é muito positivo para que qualquer divergência que possa ocorrer já seja avisada, já possa ser corrigida por vocês. Então, as melhorias são: vocês vão ter agora uma resposta mais rápida, porque se vocês preencherem pelo menos essa parte básica e inicial correta, vai reduzir a necessidade de talvez você ser notificado só porque você errou um documento ou você errou uma informação e não bateu. Então, agora a gente tem essa ferramenta já para te auxiliar nisso. E aí também, como uma resposta a isso, vai precisar menos, né, de talvez vir aqui ou procurar algum dos nossos analistas para tirar suas dúvidas. E também vai ser um serviço mais eficiente. Então, o cidadão, você, no caso requerente, só vai conseguir protocolar quando esse processo estiver de fato pronto. A partir daqui, agora, a gente vai mostrar na prática como que funciona esse nosso novo protocolo, agora para o alvará de construção. Então, vamos agora num passo a passo. Bom, aqui vocês já conhecem, então a gente vai aqui no canal da Selma, lá no nosso menu ou de serviços ou do licenciamento, né? A gente tem aqui todo esse nosso menu. Mas dessa vez vocês vão clicar onde? Vão clicar aqui em Acompanhe o seu processo. Quando você clicar em Acompanhe o seu processo, então quando você clicar lá na nossa página inicial em Acompanhe o seu processo, você já vai ser redirecionado para fazer o login no Fortaleza Digital. Então, se você já tem login, já tem sua conta, você só vai digitar aqui o seu CPF e logar. Mas se você não tem, para quem não sabe o que que é o Fortaleza Digital, para quem ainda não tem esse cadastro, você precisa se cadastrar primeiramente. O Fortaleza Digital, ele é um portal de acesso único aos serviços aqui da prefeitura. O objetivo dele é integrar e também simplificar, concentrando, como vocês podem ver, tudo num único ambiente. E quando eu for fazer o meu cadastro, é importante que eu esteja atento que para os serviços da Selma, você precisa ter o selo intermediário. Como é que eu consigo esse selo, Manuela? Bom, lá tem a opção para você fazer o login tanto com Facebook quanto com Google, que são acessos mais rápidos. Se você criar a sua conta a partir, por exemplo, do Google, o seu selo ele vai iniciar como básico. Então, você não vai conseguir ter acesso aos serviços da Selma. Para ter o intermediário, você vai precisar alterar os seus dados, colocar alguns dados mais específicos, né? Como sua identificação, CPF, e aí sim você vai conseguir o seu selo intermediário. Ele funciona parecido com o gov.br. Então, ao invés de eu ter o meu selo ouro, aqui eu tenho o meu selo intermediário. Então, consegui, tenho já o meu selo intermediário, vou fazer o meu login e agora entrei no licenciamento digital. Lá no licenciamento digital, nesse menu aqui da esquerda, vai aparecer para vocês protocolo e processo. Então, essa parte, ela continua igual. Ainda está lá o protocolo e processo. Quando você clica, aqui você vai selecionar, né, qual que é o serviço de licenciamento que você vai querer protocolar. No caso, hoje a gente vai testar o alvará de construção. Cliquei aqui no alvará de construção. Lembrando
Esse era o requerimento que vocês preenchiam. Então, esse PDF, ele não vai mais existir, não vai mais ser necessário, porque tudo agora vai acontecer dentro do sistema. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, no caso, ele pede aqui, por exemplo, o número da adequabilidade, PGRCC, da licença ambiental, tudo isso veio para cá. Então, agora, essas informações fazem parte do nosso sistema. Então, o que que a gente vai ter agora aqui para vocês? Primeira pergunta é se a sua obra ela já foi iniciada ou não. Ela é uma obra em andamento. É importante vocês lembrarem que quando a gente tem esses pontinhos de interrogação, sempre que você tiver uma dúvida, pode ser que esse pontinho de interrogação ele te auxilie, possa te orientar para que você consiga responder de forma correta. Uma obra não iniciada é quando a nossa definição, quando as fundações ainda não estão finalizadas. E eu considero que uma obra ela está em andamento quando essa obra ainda não possui condições de habitabilidade e segurança. Marquei aqui que a minha obra não está iniciada e vou colocar agora o número da minha licença ambiental, o número do meu PGRCC, da minha consulta de adequabilidade e algum outro processo anterior, se for necessário. Então, eu vou preencher tudo isso aqui, de acordo com o que eu já tenho, faço o preenchimento e aqui tem uma pergunta. Houve mudança dos responsáveis técnicos? Se por acaso tiver mudança, você vai marcar que sim. Se mudou, é importante que você coloque, aliás, vai ser obrigatório que você coloque as baixas das responsabilidades técnicas desses profissionais e que você coloque também as ARTs, RRTs desses novos profissionais. Tudo isso tem que estar condensado em um único PDF. Mas aqui coloquei que não. Então, não tive mudança de responsáveis técnicos. Vou agora colocar os dados do proprietário do empreendimento. Se for pessoa física, vou marcar o CPF. Se for pessoa jurídica, vou marcar o CNPJ. Marquei aqui o CNPJ, puxou todos os dados. E agora eu vou para o proprietário do terreno. Se for pessoa física, CPF. Se não, CNPJ. Coloquei o CNPJ, ele vai puxar essas informações do licenciamento digital, lembrando que todas as pessoas que fazem parte desse licenciamento aqui precisam ter cadastro, porque a partir do momento que eu informo o CNPJ, o CPF dela, vai aparecer aqui os dados de acordo com o que está no licenciamento no Fortaleza Digital. E aí agora eu venho para a parte de preencher os responsáveis do projeto. Então, pelo projeto, vou colocar o CPF desse profissional, vai aparecer o nome dele. Tá, então coloquei aqui responsável pelo projeto arquitetônico, responsável pelo cálculo, responsável pela construção e o responsável pelo hidrossanitário. Marquei aqui que eu li e aceito os termos de uso. Vou ler aqui tudo certinho. E aí, antes de eu clicar em próxima para prosseguir, vou ler, né, confirmar que todas essas informações estão corretas, tá? Porque depois que eu passar para a próxima página, eu não consigo retornar. Então, vou conferir, tá tudo certo, vou para a próxima. Na próxima, a gente vai agora para a parte de documentação. Então, nesse aqui, o que que a gente tem no nosso checklist? A gente tem a consulta de adequabilidade, que a gente informou. Nós colocamos o PGRCC também, o número que já informamos, o número da nossa licença ambiental e também lá os dados referentes ao proprietário, tanto do terreno quanto do empreendimento. Então, esses dados foram preenchidos e agora a parte da documentação. Nós temos 3 documentos obrigatórios nessa licença específica, que é a matrícula do imóvel atualizada,
o projeto arquitetônico em PDF e as responsabilidades técnicas. Então, esses três obrigatoriamente vão aparecer aqui, tá? Com esse asterisco, para que vocês insiram. E aí, de acordo com a especificidade do seu projeto, você vai precisar de outros documentos. Então, ó, a consulta de ecoabilidade te disse, você já sabe que talvez você precise, por exemplo, de um certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, você já sabe que a sua construção, ela ultrapassa o limite mínimo, ou se você sabe que você precisa de um RIST. Então, esses não estão como obrigatórios nessa etapa, porém, se você já tem a ciência que é necessário. Outro exemplo, você viu lá na consulta de equabilidade que está em uma zona que precisa da alteração do comar. Então, você vai aqui também já colocar essa autorização. Mas voltando, então, o primeiro documento que eu vou colocar aqui, que eu vou tentar colocar, é a minha matrícula do imóvel. Então, aqui vocês podem ler, né, as mesmas informações, que essa matrícula ela precisa estar atualizada. Aqui eu trouxe para vocês um dos erros, que não são erros do sistema, tá? É importante salientar. Um dos erros que podem aparecer, que na verdade seriam divergências entre o que você, requerente, preencheu e o que você colocou de documentação. Nesse caso aqui, o que que apareceu para a gente? Tá pedindo para que coloque um documento de matrícula do imóvel válido que eu posso ter colocado aqui, por exemplo? Coloquei, me confundi, troquei o documento da matrícula pela consulta de equabilidade ou pelo projeto arquitetônico. Então, o sistema agora, ele lê. Então, ele viu que aquele documento não é uma matrícula. Então, ele vai te mostrar esse aviso se você cometer esse erro. Aqui temos outra possibilidade que está dizendo? O empreendimento barra proprietário ou o proprietário do terreno está divergente do que está na matrícula do imóvel. Por que está aparecendo isso? Quando você informar o proprietário lá do terreno, ele precisa ser exatamente o mesmo que está no documento da sua matrícula. Então, por isso, ela precisa estar atualizada. O sistema, ele vai agora conferir automaticamente essas informações. Aqui a gente tem agora do meu projeto arquitetônico. Então ele está dizendo o que que aparece para mim de aviso, de se tiver alguma divergência. Coloque um documento de projeto arquitetônico com quadro de áreas válido. Então, vamos supor aqui que eu coloquei o projeto arquitetônico, porém, não tem o quadro de áreas. Então, o sistema, ele vai fazer essa leitura e vai identificar que não tem naquele projeto o quadro de áreas que é obrigatório. Então, ele vai te dar esse aviso para que você saiba que o documento que você colocou aqui não está correto. Então, aqui você pode colocar o documento novamente para corrigir isso. E, por último, mais um exemplo do que pode aparecer para vocês de alerta. Quando você for colocar as ARTs e RRTs, lembrando que essa documentação, esse PDF, eles devem estar anexados, eles devem estar condensados em um único documento. Então, se eu tenho 4 RRTs, elas precisam estar em um único documento, porque eu só vou conseguir anexar em uma única vez, tá? Então, junta tudo aqui com o nome dos profissionais que você informou na etapa anterior e faz o upload. Então, nesse caso aqui, o que que ele está dizendo? Que está faltando na ART ou RRT o nome da. O exemplo que a gente trouxe aqui é a Beatriz Souza Santos. Então, eu mencionei a Beatriz Souza Santos como responsável pelo projeto arquitetônico, por exemplo. E aí, quando eu fui colocar a RRT dela, eu não coloquei a RRT dela, eu me confundi e coloquei de um outro profissional.
Então, o sistema ele não vai aceitar se não tiver a RRT da Beatriz, tá bom? Lembrando que cada licença, né, ela tem seu checklist, a sua documentação específica, que vão estar no sistema como normalmente. Então, agora que eu consegui colocar todos os meus documentos, coloquei tudo. Se estão aparecendo aqui é porque estão validados lá, de acordo com o que eu preenchi. Eu ainda posso baixar para ver ou mesmo remover. Se tiver tudo certo, venho aqui e clico em próximo. Então, coloquei os obrigatórios. Vai aparecer aqui para mim a lista dos responsáveis. Então, o que está aparecendo aqui? Está aparecendo os 4 profissionais que eu indiquei. Então, nesse exemplo, a gente ainda está aguardando a confirmação desses profissionais. Então, quando vocês cadastram um processo, informam esses responsáveis técnicos, sejam arquitetos, engenheiros, enfim, cada profissional, ele vai receber uma notificação no sistema solicitando que ele confirme essa participação no projeto específico. Então, é uma medida, né, de segurança para evitar tanto o uso indevido dos dados dos profissionais e também garantir que todos esses envolvidos estejam de acordo, estejam cientes do projeto. Então, a gente também sempre chama atenção, pede para que vocês fiquem atentos, né, os profissionais, às notificações do nosso sistema para confirmar essa sua participação e também entender que essa confirmação, ela também vai impactar no seu processo. Porque, como eu falei lá no início, o processo só vai seguir quando todos os profissionais tiverem confirmado. Se eu tentar emitir um DAN ou até mesmo gerar o protocolo, não vai poder. O que que vai aparecer? Não é permitido seguir com a emissão. Aí que vai aparecer porque os responsáveis não confirmaram sua participação no projeto, como eu falei. Como é que os profissionais vão fazer essa confirmação nesse projeto? Agora, a gente tem uma mudança, né? Então, vamos supor que eu sou a Amanda e eu preciso confirmar a minha participação. Como que eu vou fazer isso? No menu aqui da esquerda, vai aparecer para vocês o confirme seu processo. Então, você, profissional, vai clicar aqui, vai pedir para que você coloque o requerimento do processo. O que que é o requerimento do processo, Manuela? Bem aqui, olha, vocês podem ver que tem protocolo REQ 2026 120 529. Esse é o requerimento que vocês vão colocar lá. Então, coloquei aqui esse número, o REQ, vai aparecer para mim, Amanda, profissional, tudo que foi preenchido, as informações que a gente já tinha visto, a documentação que foi anexada, e aqui vai aparecer para confirmar no que foi indicado. Então, se eu sou a Amanda, estou logada como uma Amanda e, sem querer, cliquei aqui para confirmar a participação do Carlos Augusto. Não vou conseguir. Vai aparecer que esse acesso não é permitido, que esse usuário logado não é o responsável selecionado na lista, que é o Carlos Augusto Ferreira. Então, eu só consigo confirmar a minha participação logada no meu perfil. Mas agora eu vou aqui clicar no meu correto, confirmar a participação. Vai aparecer aqui meu CPF, meu nome e também os nossos termos. Você vai ler, vai confirmar se tiver tudo correto. Lembrando que, se você, profissional, não conhece, não tem conhecimento sobre esse processo, não foi indicado ou tem alguma divergência de informação que você verificou, você pode e deve clicar em recusar. Se você recusar, esse requerimento ele vai ser cancelado. Então, para dar segmento, não vai ser um segmento, você vai precisar protocolar do início. Se algum dos técnicos não estiver de acordo e clicar em recusar o requerimento. Mas no caso está tudo correto, eu vou confirmar. Então, marquei ali, concordo e confirmo. Confirmei. A operação realizada com sucesso. Então, venho aqui de novo
Entrei aqui nessa parte que a gente já estava, verifiquei que todos os profissionais, eles confirmaram já a indicação. Então, tudo confirmado, agora sim, eu posso, na verdade, emitir o meu DAN. No sistema, ele vai gerar o DAN já com os valores das taxas e vocês vão fazer o pagamento. Depois desse pagamento, da compensação bancária que vai de acordo com o banco de vocês, vocês vão fazer a validação do pagamento e esse REQ, que é o requerimento, aí sim ele vai se tornar oficialmente um processo e vai entrar na nossa análise técnica. Enquanto isso não mudar, enquanto você não emitir o DAN, fizer o pagamento, validar e deixar de ser um requerimento, o nosso prazo ele não começa a contar, tá? Bom, de imediato, o nosso procedimento, que a gente conseguiu ver um pouquinho aqui, claro, para o processo em específico do alvará de construção. Então, é, aqui eu vou falar um pouquinho dos nossos canais de atendimento. Vocês já conhecem, mas para os que ainda não conhecem, tem a nossa central de atendimentos. A nossa central, vocês podem tanto ligar quanto mandar e-mail, entrar no guichê virtual. Guichê virtual é uma ferramenta super legal, porque quando você clica aqui, você já entra em uma videochamada com alguém lá da nossa central. Então, se você tiver com alguma dificuldade no nosso canal, quiser mostrar algo, onde que eu clico? Então, você pode aqui compartilhar sua tela e alguém de lá vai te auxiliar. Caso você queira vir presencialmente, você também pode vir. Você pode ver aqui na Selma, que fica aqui na Deputado Paulino Rocha, 1343, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 8 até às 16h40. A gente tem também a nossa ouvidoria, tá? Se vocês quiserem solicitar alguma informação, deixar alguma sugestão, reclamar, elogiar, a gente tem também essas formas de contato. Nós temos também o Fale com Licenciamento Digital, serve para esclarecer também dúvidas sobre o nosso sistema, também para que vocês possam relatar problemas ou dificuldades. No Fale, vocês conseguem anexar PDFs, imagens, então é uma ferramenta super legal. E nós temos a pré-análise. Nas pré-análises, é um momento super válido que você pode ter com o nosso corpo técnico. E a nossa pré-análise também pode ser tanto virtual quanto presencial. Se você quiser fazer online, se você não está em Fortaleza, ou não pode, não quer se deslocar até aqui, você pode agendar, clicando aqui, tudo isso está disponível lá no nosso site. Ou, se você quiser presencial, as pré-análises funcionam de segunda a quinta-feira e são divididas por setores. Então, a gente tem segunda e quarta, se você tiver alguma dúvida de licença da coordenadoria de licenciamento, se for licenciamento para funcionamento, ambiental ou construção, você pode vir aqui segunda ou quarta, de 8 às 11h30, é por ordem de chegada. Então, presencialmente aqui vocês não precisam agendar nada. Nas terças, a gente tem a Coordenadoria de Políticas Ambientais e a Coordenadoria de Negócios e Inovação. E quinta, a gente tem a Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano, COURB. Nós temos também os nossos manuais técnicos e uma ferramenta legal é que, quando você entrar lá nessa página, se tiver esse íconezinho aqui laranja, significa que essa licença, né, no caso, esse serviço, o alvará de construção, ele tem um vídeo no YouTube mostrando passo a passo. Então, se você clicar aqui, você vai ser redirecionado para um vídeo do YouTube. E, chegando ao fim, a gente tem também as nossas capacitações e visitas técnicas. Se vocês quiserem selecionar
solicitar as nossas capacitações. Nós temos essa nossa capacitação que é aberta ao público, mas nós também fazemos capacitações privadas. Então, essas capacitações, a gente exige um público mínimo e, dependendo da nossa agenda, a gente consegue fazer ela também online ou presencial. Então, quem quiser solicitar, é só ir lá no canal, serviços e em capacitação e preencher o formulário. Esse e-mail aqui é o nosso e-mail. A gente também tem o WhatsApp para capacitação. Esse aqui é o nosso canal no YouTube, que é Fortaleza Sustentável. E a gente tem também o nosso Instagram, que também é Fortaleza Sustentável. Eu vou deixar agora aqui essa imagem, vem do nosso grupo. Bom, esse nosso novo modelo que a gente viu aqui agora, ele não vai entrar em todos os serviços de protocolar processo de uma única vez. Como eu falei, são mais de 80 serviços, então essa implantação ela vai ser gradual, vai ser serviço por serviço, e isso foi proposital. Isso é proposital, pensando justamente para que a gente consiga ouvir vocês, para que a gente consiga entender quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, e aí assim a gente consiga estar ajustando o sistema de forma efetiva. Então, lembrando, como eu sempre falo, nós estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Como eu mostrei aqui, nós temos diversos canais para tirar as dúvidas, para orientar. E hoje, com essa novidade, com essa atualização, eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês nessa transição e lembrar que vocês são fundamentais para que a gente consiga ter sucesso e continuar modernizando o nosso licenciamento digital.